Alegação antes do oferecimento da denúncia. Recurso nos próprios autos. Artigo 146. O órgão do Ministério Público poderá alegar a incompetência do juízo antes de oferecer a denúncia. A arguição será apreciada pelo auditor, em primeira instância, e no Superior Tribunal Militar, pelo relator, em se tratando de processo originário. Em ambos os casos, se rejeitada a arguição, poderá, pelo órgão do Ministério Público, ser impetrado o recurso nos próprios autos para aquele tribunal. Declaração de incompetência de ofício. Artigo 147. Em qualquer fase do processo, se o juiz reconhecer a existência de causa que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos e os remeterá ao juízo competente. Seção 3. Da exceção de litispendência. Litispendência, quando existe reconhecimento e processo. Artigo 148. Cada feito somente pode ser objeto de um processo se o auditor ou o Conselho de Justiça reconhecer que o litígio proposto a seu julgamento já pende de decisão em outro processo na mesma auditoria, mandará juntar os novos autos aos anteriores. Se o primeiro processo correr em outra auditoria, para ela serão remetidos os novos autos, tendo-se, porém, em vista a especialização da auditoria e a categoria do Conselho de Justiça. Arguição de litispendência. Artigo 149. Qualquer das partes poderá arguir por escrito a existência de anterior processo sobre o mesmo feito. Instrução do pedido. Artigo 150. A arguição de litispendência será instruída com certidão passada pelo cartório do juízo ou pela Secretaria do Superior Tribunal Militar, perante o qual esteja em curso o outro processo. Prazo para a prova da alegação. Artigo 151. Se o arguente não puder apresentar a prova da alegação, o juiz poderá conceder-lhe prazo para que o faça, ficando-lhe, neste caso, a discrição suspender ou não o curso do processo. Decisão de plano irrecorrível. Artigo 152. O juiz ouvirá a parte contrária a respeito da arguição e decidirá de plano irrecorrivelmente. Seção 4. Da exceção de coisa julgada. Existência de coisa julgada. Arquivamento de denúncia. Artigo 153. Se o juiz reconhecer que o feito sob seu julgamento já foi, quanto ao fato principal, definitivamente julgado por sentença irrecorrível, mandará arquivar a nova renúncia, declarando a razão por que o faz. Arguição de coisa julgada. Artigo 154. Qualquer das partes poderá arguir por escrito a existência de anterior sentença passada em julgado, juntando-lhe certidão. Arguição do acusado. Decisão de plano, recurso de ofício. Parágrafo único. Se a arguição for do acusado, o juiz ouvirá o Ministério Público e decidirá de plano, recorrendo de ofício para o Superior Tribunal Militar, se reconhecer a existência de coisa julgada. Limite de efeito da coisa julgada. Artigo 155. A coisa julgada opera somente em relação às partes, não alcançando quem não foi parte no processo. Capítulo 2. Do incidente de insanidade mental do acusado. Dúvida a respeito de imputabilidade.
Artigo 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido à perícia médica. Ordenação de perícia. Parágrafo 1º. A perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador ou do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo. Na fase do inquérito. Parágrafo 2º. A perícia poderá ser também ordenada na fase do inquérito policial militar, por iniciativa do seu encarregado ou em atenção a requerimento de qualquer das pessoas referidas no parágrafo anterior. Internação para a perícia. Artigo 157. Para efeito da perícia, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou se estiver solto e o requererem os peritos em estabelecimento adequado, que o juiz designará. Apresentação do laudo. Parágrafo 1º. O laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 45 dias, que o juiz poderá prorrogar se os peritos demonstrarem a necessidade de maior lapso de tempo. Entrega dos autos a perito. Parágrafo 2º. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar a entrega dos autos aos peritos, para lhes facilitar a tarefa. A mesma autorização poderá ser dada pelo encarregado do inquérito no curso deste. Não sustentação do processo e caso excepcional. Artigo 158. A determinação da perícia, quer na fase policial militar, quer na fase judicial, não sustará a prática de diligências que possam ficar prejudicadas com o adiamento, mas sustará o processo quanto à produção de prova, em que seja indispensável a presença do acusado submetido ao exame pericial. Quesitos pertinentes. Artigo 159. Além de outros quesitos que, pertinentes ao fato, lhes forem oferecidos, e dos esclarecimentos que julgarem necessários, os peritos deverão responder aos seguintes quesitos obrigatórios. A linha A. Se o indiciado ou acusado sofre de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A linha B. Se no momento da ação ou omissão, o indiciado ou acusado se achava em algum dos estados referidos na linha anterior. A linha C. Em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado ou acusado capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de se determinar de acordo com esse entendimento. A linha D. Se a doença ou deficiência mental do indiciado ou acusado não lhe suprimindo, diminuindo-lhe, entretanto, consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato, ou de autodeterminação quando o praticou. Parágrafo único. No caso de embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, formular-se-ão quesitos congêneres pertinentes ao caso. Inimputabilidade, nomeação de curador, medida de segurança. Artigo 160. Se os peritos concluírem pela inimputabilidade penal do acusado, nos termos do artigo 48, preâmbulo, do Código Penal Militar, o juiz, desde que concorde com a conclusão do laudo, nomear-lhe-á curador. Ele declarará, por sentença, a inimputabilidade, com aplicação da medida de segurança correspondente. Inimputabilidade relativa. Prosseguimento do inquérito ou de processo,
Medida de segurança. Parágrafo único. Concluindo os peritos pela inimputabilidade relativa do indiciado ou acusado, nos termos do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar, o inquérito ou o processo prosseguirá com a presença de defensor, neste último caso, sendo condenatória a sentença, será aplicada a medida de segurança prevista no artigo 113 do mesmo Código. Doença mental superveniente. Artigo 161. Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará suspenso, seja iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem prejuízo das diligências que possam ser prejudicadas com adiamento. Internação em manicômio. Parágrafo 1º. O acusado poderá, neste caso, ser internado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento congênere. Restabelecimento do acusado. Parágrafo 2º. O inquérito ou o processo retomará o seu curso, desde que o acusado se restabeleça, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença ou a repetição de diligência em que a mesma presença teria sido indispensável. Verificação em autos apartados. Artigo 162. A verificação de insanidade mental ocorrerá em autos apartados que serão apensos ao processo principal somente após a apresentação do laudo. Parágrafo 1º. O exame de sanidade mental, requerido pela defesa de algum ou alguns dos acusados, não obstará sejam julgados os demais, se o laudo correspondente não houver sido remetido ao Conselho, até a data marcada para o julgamento. Neste caso, aqueles acusados serão julgados oportunamente. Procedimento no inquérito. Parágrafo 2º. Da mesma forma se procederá no curso do inquérito, mas este poderá ser encerrado sem a apresentação do laudo, que será remetido pelo encarregado do inquérito ao juiz, nos termos do parágrafo 2º do artigo 20.